eu trago aí o tema Renascimento Cultural. Olha, pessoal, o Renascimento Cultural é um momento importantíssimo da virada da Idade Média para a Idade Moderna. O termo Renascimento designa um conjunto de transformações na mentalidade do homem europeu que ocorreu nesse período de transição. Então, olha só, a mente humana, a mentalidade do homem europeu, ela vai se alterar de maneira significativa nesse período devido a alguns eventos históricos que ocorreram nessa época. Imaginem só que neste momento há não só uma crise contundente que o mundo medieval e toda a estrutura socioeconômica e também a estrutura política do mundo feudal está indo para o espaço, está se dissolvendo, onde existem aí uma nova relação econômica com a criação da burguesia, as pessoas param não, né? Mas há uma redução da vida do campo e muitas pessoas vão para a cidade. A vida citadina ela é muito mais esplendorosa nesse momento. Além disso, há a formação das monarquias nacionais, e com essa formação das monarquias nacionais, há uma redução tremenda do poder local, do poder da nobreza, que antes era muito mais poderosa na época do feudalismo. Então, dá para notar que as transformações socioeconômicas, as transformações políticas, vão trazer essas mudanças na concepção de mentalidade do homem europeu. A mentalidade até então era uma mentalidade ligada ao poder suprarregional da igreja. Havia um controle ideológico da igreja sobre os homens europeus. Essa visão de mundo cristã, ela vai começar a ser questionada no século XV, ela vai começar a ser enfrentada por algumas pessoas. A consciência humana na Idade Média, ela repousava sobre um véu comum. As pessoas, a única coisa que elas tinham consciência é que elas pertenciam a uma raça específica, a uma família ou a uma corporação. Agora, no Renascimento, esse véu evaporou-se. O homem tornou-se um indivíduo espiritual e reconheceu-se a si mesmo como tal. É claro que ainda, mesmo que essa transformação seja importante, ela é uma transformação gradual. Eu estou falando de um período de 300 anos de Renascimento. Existe até lá na Itália aquelas periodizações da primeira fase do Renascimento Cultural, segunda fase e terceira fase do Renascimento Cultural. O Renascimento Cultural do período 300, 400 e 500 do Renascimento Italiano. Bom, é claro que a gente então tem que ter uma visão de pé no chão. A transformação, ela é gradativa, a transformação da mentalidade, ela vai a passos lentos, tá bom? Olha, aqui na imagem, no nosso primeiro slide, eu coloco o Nascimento de Vênus, de Botticelli. O Nascimento de Vênus, de Botticelli, mostra aí o espírito do Renascimento. Eu gosto muito dessa imagem porque ela traz as características da pintura renascentista de maneira geral, que é a suavidade da pintura, o equilíbrio e a sugestão de espaço, né, na pintura. Ele consegue fazer esse 3D na pintura, essa sugestão de espaço ela é muito importante, o ponto de fuga é bem analisado, o equilíbrio dessa imagem é excepcional. É uma imagem em que há uma valorização do corpo, uma imagem que apresenta um tema mitológico, ou seja, aqui nessa pintura de Botticelli nós podemos dizer que há um resgate excepcional da cultura greco-romana. E nada mais é do que isso mesmo o Renascimento. O Renascimento, ele é essa posição de resgate da cultura greco-romana, mas esse resgate ele não vai ser só apresentado na pintura, mas também apresentado, por exemplo, na literatura, na escultura e até mesmo na arquitetura. O Renascimento, ele mostra, então, essa importância da cultura clássica, da cultura greco-romana, que tinha sido deixada em um determinado momento da Europa, como dizem os próprios renascentistas, ao analisarem
as obras ou o pensamento do homem medieval vai falar que esse homem medieval é inferior porque ele não sabe o que perdeu sobre a cultura, sobretudo analisando a cultura greco-romana. É claro, vamos lá, pé no chão. O Peter Burke diz que muitas coisas que foram produzidas na Idade Média são importantes e dão até mesmo um certo tipo de fundamentação para a criação do Renascimento. O Renascimento cultural, ele não é só um resgate da cultura greco-romana, mas também um resgate mutabilizador, ou seja, há uma mutabilidade da cultura greco-romana com a cultura cristã medieval. Tanto é que nós vamos ver obras renascentistas com temas cristãos, com temas onde há essa valorização da fé cristã. O homem europeu pós-Idade Média não é o mesmo homem europeu antes da Idade Média. Como eu já disse, a inspiração é clássica, e aí eu apresento a vocês algumas características do Renascimento cultural. Dentre essas características, a cultura renascentista é uma cultura urbana. O Renascimento, ele surge sobretudo nas cidades. Por quê? Por conta do trânsito multicultural que existe nas cidades devido ao avanço e o renascimento comercial que tinha vindo antes. Então imaginem que há um grande número de burgueses, mercadores que vão, é claro, comercializar com outras cidades, com outros mercadores de culturas distintas. Muitas vezes essas rotas eram rotas entre o Oriente e o Ocidente. Você apreende novas visões de mundo, novas culturas e leva isso para a sua cidade. Justamente esse trânsito comercial que vai possibilitar o surgimento de uma nova mentalidade na Europa Ocidental. Então a cultura, de fato, é uma cultura urbana. E, além disso, é um movimento ligado, excepcionalmente, à valorização do racionalismo, da razão, do homem enquanto centro do universo, do homem enquanto criador de si mesmo, enquanto criador e criatura de si mesmo, o homem antropocêntrico. Então, há uma transposição de uma visão medieval, que era chamada de visão teocêntrica, para uma visão antropocêntrica. Ou seja, o homem ele tem que estar no centro dessas análises, porque ele mesmo o analisa. Há uma visão de valorização do seu próprio eu. Por isso mesmo que os pintores renascentistas vão assinar as suas obras de arte, diferente de outros pintores que a gente vê no passado, que não preocupam-se com isso. Há, então, uma valorização do indivíduo, a valorização do eu. Individualismo ligado, é claro, a essa visão antropocêntrica. O homem, dentro da cultura renascentista, ele é transformador da natureza e não apático a ela. Ele não é aquele homem que observa a natureza ou acha que tudo é desígnio de Deus. Não, o homem que pode intervir, transformar e conhecer a própria natureza. Não só a sua natureza individual, subjetiva, mas também a natureza biológica, física, a natureza que está além da sua própria extensão corpórea, entendem? Então, há essa visão, essas características do Renascimento que são importantíssimas. Dentro do antropocentrismo, nós ligamos alguns pontos necessários, que são esses aqui. Então, a visão antropocêntrica, individualista, racionalista, naturalista, universalista, hedonista, cientificista, empirista, experimentalista, que inspira pela cultura clássica, tem um aspecto servil e cortesão e, por fim, tudo isso é algo humanista. Todas essas características estão dentro desse grande conceito, o conceito do humanismo, que nós falaremos na próxima aula. O próprio Renascimento cultural, ele vai apresentar uma visão laica de cultura, não uma visão somente ligada à religiosidade. Como eu disse, é claro que há também uma visão religiosa. O Renascimento, ele não vai se destonar
totalmente da igreja, ele não vai contra a igreja, a questão não é essa. A questão é que o Renascimento está apresentando uma cultura além da cultura cristã, além da cultura imposta pela igreja. Existem outras, uma cultura citadina, uma cultura laica, uma cultura de valorização do próprio homem. E vai ser, então, num período entre o século XIV, com a crise do século XIV do mundo medieval, até o século XVI, com a transposição aí do Renascimento para a Revolução Científica. O principal território que desenvolve o Renascimento cultural é a Itália. A Itália dizem que é o berço do Renascimento cultural, mas é claro que há uma difusão, né, uma pulverização das ideias renascentistas em outros cantos da Europa, como a Inglaterra, a França, Portugal, Espanha, Alemanha, Holanda, Bélgica, etc. Existem outros países que vão absorver, cada um com a sua visão renascentista. A gente vai ver até mesmo nas obras de arte que existem visões distintas sobre o próprio Renascimento e, assim, ele vai ser difundido. Ok, pessoal? Agora vamos a alguns aspectos históricos. Sabemos que a Itália é o berço do Renascimento cultural, onde se desenvolveu efetivamente os centros urbanos. Na Idade Média, as cidades italianas, elas tinham uma relação muito próspera e próxima com o mundo arábico e o mundo bizantino. Então, o desenvolvimento urbano e comercial na Itália, na Península Itálica, ele foi muito mais efetivo do que se compararmos com outras cidades no interior da Europa Ocidental. Por isso mesmo, devido a esse contato mais estreito, devido a esse contato mais íntimo, a uma absorção dessa cultura árabe, da cultura bizantina, a medicina vai ser estudada por alguns italianos, há também uma absorção da filosofia aristotélica e platônica, surge na Itália, em alguns lugares, até mesmo escolas de filosofia neoplatônicas, e junto com isso, é claro, né, o desenvolvimento econômico. Pessoal, das cidades italianas que nós podemos destacar, comercialmente, Gênova e Veneza vão ser cidades que dominarão o comércio, principalmente do Mediterrâneo, das rotas do Mediterrâneo, mas culturalmente, Florença ou Firenze, né? A cidade de Florença, foi uma cidade que respirava a cultura renascentista. Siena também seria uma outra cidade importante, centro do desenvolvimento artístico daquela época. Roma vai ser também posteriormente. Havia até mesmo uma disputa intelectual entre essas cidades, tá? Mas isso é um papo para outra aula. A Itália se torna o berço do Renascimento, junto com a Itália, outras nações, outros estados vão também absorver o renascimento cultural. Na verdade, a ciência e a razão eram apenas uma face de realidade bem mais complexa. Enquanto as elites redescobriram Aristóteles ou discutiram Platão na Academia Florentina de Lourenço de Médici, a quase totalidade da população europeia continuava analfabeta, praticamente alheia à matematização do tempo, tinha o seu trabalho regido ainda por galos e por sinos, ou seja, o galo canta, você está de pé, né? A vida continuava pautada por ritmos sazonais, ou seja, é interessante mostrar que o renascimento cultural não é algo que atinge a todas as camadas da sociedade. O renascimento cultural é uma espécie de reformulação das mentalidades, mas de uma elite. Primeiro, daquela pessoa que vive num ambiente urbano, porque o renascimento cultural não está no campo. Você que é servo, está lá no campo trabalhando como agricultor, trabalhando na terra do senhor feudal que ainda existe, né, de alguns nobres. Você não absorve isso. Você não entende esse movimento. Você não participa desse movimento. Ao passo que até mesmo comerciantes, artesãos, pessoas que vivem na cidade também não participam tanto. Há algumas pessoas que vão aderir a esse movimento, que são pessoas mais esclarecidas.
E por isso mesmo, esse movimento é um movimento elitista a primeiro momento. Um movimento que abrange homens ricos, cultos e urbanos. E é claro que a própria burguesia, além de fomentar, além de desenvolver essas novas mentalidades do renascimento cultural, ela vai fomentar esse desenvolvimento. Daí surge a prática dentro da burguesia, conhecido como mecenato. Quem é o mecenas? O mecenas é aquele que patrocina, muitas vezes, uma obra de arte, patrocina uma pintura, uma escultura, patrocina uma arquitetura. Ele está patrocinando o artista. Ou seja, o artista, ele se enquadra agora como uma profissão. E esses artistas, principalmente no campo da pintura, pessoal, eram sempre contratados para retratar imagens do cotidiano, para retratar a vida daquele burguês que o contratou. Eles eram contratados talvez pela igreja, que vai ser posteriormente uma espécie de mecenas, porque a igreja vai patrocinar a arte de alguns. Um dos mecenas mais importantes dessa época é o próprio Lorenzo de Medici. Conhecem Lorenzo? A família de Medici, ela governou por muito tempo a cidade de Florença, administra por muito tempo a cidade de Florença. Dentre esses administradores, teve uma época que a cidade foi administrada por Lorenzo. O Lorenzo de Medici, ele foi um dos maiores mecenas da história, porque ele patrocina a arte de fato, ele investe de maneira significativa ali na cidade de Florença, contrata diversos artistas, ele impulsiona o campo artístico na cidade de Florença. Então, olha só nesse quadro a diferença entre o pensamento medieval e o pensamento renascentista. Enquanto na Idade Média a igreja, com seu poder suprarregional, domina de maneira ideológica o comportamento, os valores e a maneira de pensar do povo medieval, do povo europeu, no pensamento renascentista há uma ruptura com esse pensamento, mas, como eu disse, é uma ruptura gradativa, mas o Renascimento ele apresenta uma visão diferente da visão da igreja, onde o homem ele deve ser valorizado pelo puro ato de ser homem e racional. Ou seja, pelo pensamento medieval, a verdade não vem do homem, a verdade vem dos escritos sagrados, a verdade vem de Deus, a verdade é bíblica. Já no pensamento renascentista, a verdade ela é a própria realidade humana, onde o homem ele vai conhecer a verdade a partir da observação, a partir da experimentação, a partir da ciência. No pensamento medieval, a vida material não tem importância. O que importa é a vida espiritual. Tanto é que a matéria é fonte de pecado, a natureza é fonte de pecado. Olha aqui. Logo, a vida material ela não tem importância. O que vale é a vida espiritual. É uma vida dedicada a Deus. Já no pensamento renascentista, a vida terrena, a vida material, ela tem importância sim. A vida do cotidiano, a vida laica, né? Esse pensamento laico do Renascimento é muito importante, pessoal. Então, olha só, o seu cotidiano tem importância. Tanto é que esse cotidiano vai ser representado nas obras artísticas, nas pinturas, por exemplo. Logo, há uma valorização, então, desse aspecto material. Há uma valorização do aspecto material e antropocêntrico da realidade humana, até mesmo porque o próprio artista assina a sua obra. Ou seja, a natureza ela não é fonte de pecado, pelo contrário, a natureza onde o homem se insere é fonte de beleza. Há a valorização do corpo, pessoal. Se há a valorização do corpo, eles estudam anatomia. Muitos pintores vão estudar a anatomia do corpo para pintar de maneira mais próxima possível. Se você pega uma pintura medieval e uma pintura renascentista, você vai ver isso de maneira muito clara, onde não há valorização da natureza, não há valorização do corpo, porque eles pintam as figuras retas, sem nenhum tipo de profundidade, sem nenhum tipo de tratamento na pintura, que traga um pouco mais de realismo. E no Renascimento cultural, eles são retratistas. No pensamento medieval, há uma crença de conformismo. Por exemplo, naquela estrutura da sociedade feudal, a gente sabe muito bem, se você nasce servo, morre servo. Um servo nunca conseguiria ser vassalo de alguém. A ascensão para outro estamento era quase que impossível. Já no pensamento renascentista, há uma flexibilização dessa ideia.
No pensamento medieval há uma espécie de ascetismo, ou seja, esse pensamento medieval é ascético, sem ceticismo. É um pensamento, portanto, dogmático, onde, é claro, o que impera é o pensamento religioso cristão. Já o pensamento renascentista, ele diferencia a fé e razão. Então, pessoal, nós fechamos aqui o conteúdo da primeira parte da aula de Renascimento Cultural. Nós faremos um segundo vídeo discutindo aí o desdobramento do Renascimento Cultural dentro da periodização italiana e os seus avanços em outros países da Europa Ocidental. Muito obrigado e até lá.